Agora, porque o presidente Lula deve debater a CPMI dos atos de 8 de janeiro em reunião que acontece neste momento com seus ministros. Vamos conversar agora sobre esse tema com o deputado federal e líder do PL na Câmara, Altineu Cortes. Deputado, muito bom dia ao senhor. Muito bom dia, muito prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Deputado, o prazer é nosso. A gente sabe então que a CPI houve a leitura, da instalação e agora fica a expectativa dos integrantes, Como é que o PL vai se posicionar? Ao que tudo indica, nós não teremos nenhum deputado do PL ou senador do PL na presidência e na relatoria, como também do PT. Não haveria então essa indicação para os cargos principais? Olha, na realidade é praxe em muitas CPMIs e CPIs que o autor exerça a função de presidente e às vezes até de relator. Mas não são em todas, a verdade é essa. O PL pleiteou sim a presidência da CPMI, porque o deputado André Fernandes foi o autor desse requerimento, deputado nosso mais votado do Ceará, um jovem muito talentoso, deputado André Fernandes. Mas, na realidade, o que nós queremos é o equilíbrio da CPMI. Essa CPMI é diferente de todas, porque eu já participei de CPIs aqui, históricas, como a CPI da Petrobras, maior escândalo de corrupção da história do Brasil e do mundo. Mas essa CPMI é uma CPMI para a gente achar a verdade dos fatos, doa quem doer. Então, o PL se sente satisfeito se for o equilíbrio, deputados que estejam à frente da presidência e da relatoria equilibrados. Não do governo, também não do PL, tudo bem, mas que sejam equilibrados. Deputado Altineu Cortes, quem está conosco agora também aqui, o Cristiano Vilela, nosso comentarista, vai fazer pergunta para o senhor, deputado. Deputado, um bom dia, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Deputado, como é que o senhor vê esse contexto agora? Parece que estamos vivendo nesses últimos dias o início de uma efervescência de projetos estratégicos e caros ao governo que vão tramitar e passar a ser discutidos na Câmara dos Deputados, seja no aspecto da economia, como arcabouço fiscal, como a discussão da reforma tributária, seja em aspectos mais dos direitos, no caso da chamada lei das fake news. E, além disso, não bastasse tudo isso, nós temos a CPMI envolvendo os eventos de 8 de janeiro e outros temas caros ao governo, CPI do MST e tudo mais. Como o senhor vê, dentro desse contexto, a capacidade do governo de lidar com esse amplo leque de discussões que estão sendo abertas no parlamento? O senhor entende que o governo tem base para garantir com que o seu ponto de vista seja mantido ou terá bastante dificuldade? Olha, eu acredito que o governo está enfrentando um momento bastante difícil. É um governo que prometeu muito resolver todos os problemas. A população brasileira, depois de 120 dias, não sente aí, pelo contrário, sente uma insegurança. As coisas não melhoraram, a picanha não chegou, a promessa da picanha, da economia melhorar, das coisas voltarem, não voltaram, foram muitas promessas que ia ser um mundo maravilhoso e a realidade dos fatos aqui não é assim. Na hora que as coisas acontecem aqui na Câmara dos Deputados e eu digo até no Senado Federal, o governo tem tido muita dificuldade. É um governo que tem governado com ações que foram feitas lá atrás no governo Lula. E o mundo mudou, as coisas aqui mudaram. Eu acho que o governo vai ter muita dificuldade de aprovar os projetos aqui. O arcabouço fiscal é muito frágil. Nós estamos aqui dispostos a discutir, dispostos a dialogar, mas você sabe, por exemplo, um dos itens, citando um item só desse projeto específico que me chama muita atenção, a questão de atingir a meta. Quer dizer, colocar num texto que se o governo federal não atingir a meta, ele pode justificar até maio com uma cartinha, isso é atestado de achar que a população é ignorante, que as pessoas é ignorante, que o mercado é ignorante. Como até numa citação aqui de colega, como se eu fosse assassinar uma pessoa e depois dissesse, olha, eu mandei uma cartinha, foi sem querer, a gente pode ajeitar. Enfim,
O governo está desarrumado, o governo não passa credibilidade para a sua base. Eu tenho muito diálogo, inclusive com pessoas do governo, tenho muito boa relação, apesar de nós estarmos na oposição firme aqui, e os deputados do centro também, e a insatisfação é muito grande. É o governo que promete muito e entrega muito pouco a poucos aliados do PT especificamente. Deputado, os deputados governistas estão criticando a oposição de querer reescrever a história do dia 8 de janeiro em Brasília. Na visão do senhor, de fato o governo deve sim explicações justamente o que aconteceu no dia 8? Olha, com maior respeito às opiniões divergentes, eu quero aqui fazer uma fotografia muito clara desse momento. A narrativa que eles querem criar e que até a grande parte da mídia quer criar é que houve um ato preparativo para essas manifestações vindo do ano passado, de discursos, disso e daquilo. Todo mundo pode falar o que quiser. O dia 8, ele só teve 24 horas. E aquele momento, foram momentos que tiveram poucas horas daquele apagão no sistema de segurança. Então, eu vou citar apenas palavras muito próximas ao que o general G. Dias relatou no seu depoimento à Polícia Federal. O general G. Dias, ministro do GSI, né, ele disse o seguinte, 3 coisas que ele falou. Uma delas, que no dia 8 pela manhã, ele teve acesso a informações de mensagens que citavam invasões de prédios públicos. Ele citou isso no depoimento dele expressamente. Se ele teve acesso a essas informações, por que ele, que era o responsável por proteger o Palácio, homem apelidado de sombra do presidente Lula, ele já tinha trabalhado ali de 2002 a 2010, durante 8 anos. Por que ele não tomou providências? Só dele saber dessas mensagens. Mas ele disse mais. Ele disse que no dia 7, o dia anterior, ele teve conhecimento de um grande incremento de ônibus chegando a Brasília. Ele disse mais. Ele disse que os responsáveis pelo acompanhamento das movimentações naquele dia, naquele final de semana, eram o ministro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Defesa. Eram atribuídas a esses 2 ministérios o acompanhamento daquela movimentação. Então o ministro, ele disse mais, ele disse que houve um apagão no sistema de segurança. O dia 8 é responsabilidade do presidente Lula, dos seus ministros. O que antecedeu o dia 8 e quem estava ali numa maldade, que apoiou o Bolsonaro, todos têm que pagar a conta. Mas eles não podem transferir a responsabilidade do acontecimento do dia 8, em hipótese alguma, para ninguém, porque os responsáveis eram eles. Inclusive, agora sai aí na imprensa, GSI demite 30, demite 20. Problema deles, porque é o seguinte, se um comandante experiente como um general, porque o general, na sua formação, ele passou por muitas coisas para virar general. O meu avô foi general do Exército, né? Eu tenho muito orgulho disso, né? E eu aplaudo muito aos generais pela formação que tiveram, pela história. O cara, para chegar a general, é um cara preparado. Ele não pode fugir da responsabilidade. Se ele deixou alguém ali do governo passado, a responsabilidade é dele. Ele não pode transferir a responsabilidade para o outro. Quem estava aqui foi do governo Bolsonaro. Não, hipótese alguma. Então nós precisamos separar as coisas. Tudo que aconteceu antes e no dia 8. O dia 8 a responsabilidade é do presidente Lula e, obviamente, da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, do governador do Distrito Federal, mas todo esse conjunto de segurança pública. Inclusive porque houveram publicações em diários oficiais de preocupação com aquele ato no dia 8. Enfim, o que nós queremos na CPMI, óbvio que vai haver um embate técnico muito forte, a gente sabe disso, dessas narrativas,
Mas não podemos fugir dos fatos e das responsabilidades. O que nós queremos na CPMI é achar os responsáveis do dia 8/1. E quem deveria ser, na minha opinião, os mais interessados nisso, deveria ser as pessoas do governo. Porque eu até comentei outro dia, você imagina qualquer um de nós aqui que fôssemos presidente da República, ocupando uma função tão honrosa como a presidência da República. Se acontece isso no governo de um presidente, é esse presidente que tem que ser o mais interessado em esclarecer tudo, doa quem doer. Se os seus ministros ou qualquer pessoa ligada a ele foram responsáveis, que paguem essa conta. Se foram pessoas ligadas ao governo passado, paguem a conta também. Então é isso. Nós vamos trabalhar com técnica, fazer o debate político, e é por isso que essa CPMI é uma CPMI muito diferente das outras. Nós não estamos aqui, não vamos tratar aí dos bilhões de reais que já foram desviados por esse governo quando governou o Brasil anteriormente, né? Cristiano Vilela. Deputado, um outro ponto que está muito forte agora nessa semana é justamente a questão do projeto de lei das fake news. O relator Orlando Silva ficou de apresentar hoje alguns ajustes no seu relatório, de alguma forma tentando atender a reclamos de setores que manifestaram discordância com alguns pontos do projeto. Qual que é a sua avaliação? O senhor entende que o projeto tem condição de ser aprovado, a oposição vai trabalhar firme, tem alguns votos de deputados oposicionistas que acabaram votando pela urgência. O senhor entende que esses votos eventualmente sejam revertidos na apreciação do projeto? Qual é a sua leitura sobre esse tema? Olha, a minha opinião pessoal é que essa regulamentação deva acontecer o mais rápido possível. Mas esse projeto é um projeto que está muito contaminado. Eu quero aqui fazer um depoimento sobre o deputado Orlando Silva, que tem sido gentil, que tem buscado ouvir as nossas reivindicações. Mas o que a gente pode observar, primeiro, o texto final ainda não chegou às nossas mãos. Hoje, inclusive, eu troquei uma mensagem com o deputado de manhã, que me mandou uma mensagem, e eu falei para ele, já está com o texto pronto? Esse texto não está nas nossas mãos e ele ficou de entregar o texto hoje, final, depois de tudo que ele ouviu. Só que existem pontos que eu estou bastante preocupado, que são pontos que, na minha opinião, são insuperáveis, por opinião de muitas pessoas. E é uma pena, porque existem muitos pontos importantes que deveriam ser aprovados. E muitos outros pontos que são pontos muito preocupantes. Então, o que acontece é que, como é um projeto só, mesmo nós temos aqui a condição de destacar alguns pontos que nós não concordamos, eu não sei se vai caber nós destacarmos ou se nós seremos obrigados a votar contra o projeto inteiro, e aí aquilo que é bom nós vamos estar prejudicando em detrimento de muitas coisas preocupantes que estão nesse projeto. Eu, por exemplo, sou favorável, por exemplo, à mídia nacional, que produz conteúdo nacional. Eu acho que as plataformas devem remunerar esses conteúdos. Eu sou preocupado, por exemplo, é uma reivindicação também da mídia nacional, que as plataformas elas sigam a regra da publicidade do Brasil, porque essas plataformas não pagam imposto, enquanto a mídia nacional paga imposto quando recebe uma publicidade. Eu sou preocupado com a transparência e a responsabilidade das plataformas. Eu sou preocupado com isso tudo. Isso tudo está no texto. São coisas que nós apoiamos. Mas junto com essas coisas tem muitas outras situações que ferem a liberdade de expressão. Perfeito. São coisas que são subjetivas para punir essas plataformas, e a nossa preocupação é que se são situações subjetivas, que a plataforma derrube todo o conteúdo, e isso aí vai ser um cerceamento de expressão, não só do parlamentar, mas da população brasileira. Então, são muitas situações. Tem também aquele órgão regulador que eles colocam no projeto, que está ali apelidado de Ministério da Verdade. Quem é que vai ser responsável por isso? Querem criar um órgão para regular com pessoas. Quem serão essas pessoas? Então, são muitas situações que nos preocupam
e, obviamente, nós estamos no texto final. Se o PL não tiver contemplado e convencido que nós possamos aproveitar alguma coisa, nós seremos contra e possivelmente poderemos até fechar a questão no partido contra, segundo conversas que eu tive hoje com muitos deputados do partido. Agora, só para finalizar, existe um texto também do deputado Mendonça Filho, que nos agrada muito. E aí teria que ter um diálogo aí para talvez apresentar esse substitutivo do Mendonça Filho, a pensar e fazer um acordo geral. Nós agradecemos então o líder do PL na Câmara, Altineu Cortes, deputado. Claro, vamos falar muito sobre esses temas aí com o senhor. Vai retornar na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo carinho aí e atenção conosco, deputado. Um forte abraço, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe a todos vocês. O senhor também e a todos. Vamos agora